Idoso perde controle de carro, desce ladeira e invade um bar na Vila Rubim, em Vitória. Entre os feridos, o dono do local, que ficou imprensado, e um cliente. Pânico e correria no PA da Glória, em Vila Velha. Um jovem invadiu a unidade para um acerto de contas. Ele atirou num paciente e também acabou baleado. Carroceiro mantém a ex-namorada em cárcere privado. A adolescente era agredida e obrigada a manter relações sexuais com o suspeito. Acidente com moto deixa um morto e um ferido em Afonso Cláudio. O motociclista perdeu o controle na curva. O jovem ferido teve que amputar a perna. Bandidos batem carro na porta de loja para tentar invadir o local. Foi no centro de Vitória. Comerciantes da região reclamam da ação dos bandidos durante a madrugada. A prorrogação da vacinação contra a gripe. Do grupo prioritário, crianças e gestantes estão abaixo da meta, que é de 90%. Inverno antecipado no Espírito Santo. A chegada de uma frente fria derruba temperaturas no estado. E 2 em 1. Galinha chama a atenção por colocar ovos gigantes. E dentro dos ovos, outra surpresa. Além da clara e da gema, um ovo extra. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Idoso perde controle de carro e invade bar no centro de Vitória. Ele disse para a polícia que, em vez de pisar no freio, acelerou o veículo. Entre os feridos, o dono do bar e um cliente que foi encaminhado para o hospital. As pessoas que estavam nesta lanchonete não entenderam nada. Um carro modelo Uno de repente invadiu a calçada e bateu na porta do estabelecimento, que fica na Avenida Marcos Azevedo, no centro de Vitória. O proprietário disse que não deu tempo nem de reagir. Quando eu vi, eu já assustei, o carro já estava me batendo. O carro veio acelerado. Aí pegou eu estava sentado no canto, me levou o balcão, a geladeira, tudo em cima de mim lá. Aí me prensou aqui do lado, aqui, com uma pancada aqui na perna só. O carro desgovernado veio da ladeira de acesso ao Hospital Santa Casa, do outro lado da avenida. Ele cruzou a pista e bateu. O dono da relojoaria, vizinha da lanchonete, conta que foi um livramento. Eu vi o carro vindo na minha direção. Eu não tive tempo nem de levantar, ele passou a 2 dedos da minha pessoa. Automaticamente, eu parei meu trabalho, fui lá e desliguei a chave do veículo. E fui ver outro rapaz que foi empurrado pelo carro para ver se estava bem. Mais um livramento que Deus me deu e dá para todo que crê nele. A pessoa que dirigia este carro é um senhor de idade de 83 anos. Ele contou para a polícia que perdeu o controle do veículo. Ele teria pisado no acelerador, quando na verdade queria ter pisado no freio, e aí o acidente aconteceu. O SAMU chegou logo em seguida, retirou o senhor do carro e o levou para o Hospital São Lucas com ferimentos leves. Outro cliente da lanchonete também foi atingido, mas assim como o motorista, ele recebeu atendimento médico e foi levado depois para o São Lucas, também com ferimentos leves. A polícia confirmou que a carteira de motorista do idoso estava ok e também fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo. O comerciante agora ficou com o prejuízo de bancada e geladeira quebradas. Foi o balcão, geladeira, foi tudo embora agora. Menos mal que ninguém se machucou. Ninguém se machucou, fazer o quê, né? Graças a Deus, nada grave, né? PA da Glória, em Vila Velha, fica fechado depois de um tiroteio hoje cedo. Um jovem entrou na unidade para um acerto de contas, atirou num paciente e também acabou baleado. Houve pânico e correria. A unidade de saúde ficou assim, fechada durante quase todo o dia. Ela fica em um dos bairros mais tradicionais de Vila Velha, mas isso não evitou que nessa manhã, esse homem de 19 anos que você vê sentado no chão, entrasse no local e atirasse contra um outro rapaz que aguardava atendimento junto com a esposa. É ela que aparece neste trecho do vídeo chutando o atirador. Durante a tarde, quem veio se consultar encontrou os portões fechados. A Silvânia é uma dessas pessoas. Depois de esperar mais de um mês, ela voltou para casa sem a avaliação de um médico. Aqui tudo que você vai marcar é assim, tipo, tem um exame que eu estou marcada há 1 mês e 15 dias para fazer quarta-feira. Você chega, o atendimento é ruim, entendeu? Você fica aí de madrugada em fila para marcar uma consulta.
Você marcar uma especialidade, outro dia eu fiquei 4 meses para conseguir uma especialidade médica. Se aconteceu alguma coisa de manhã, porque eles tinham que fechar agora? Ninguém nem avisou. E ninguém avisou. E agora, como é que vai fazer? Não sei. Já a dona Gessi veio buscar insulina, mas vai precisar passar em uma farmácia se não quiser ter outros problemas com a diabetes. Hoje eu não vou tomar insulina. Como é que vai fazer de hoje para amanhã? Ou eu vou na farmácia e pede a eles lá para aplicar e pago, então eu fico sem, né? E deixando a diabetes subir, até ver o que a gente pode fazer, né? Segundo a Guarda Municipal, o atirador que acabou sendo desarmado ainda foi atingido no braço por um dos tiros. Quem estava no local conta sobre o desespero dos outros pacientes. Quando eu vi o tiroteio, eu falei, gente, é tiro. Ele não é tiro, não. Eu falei, é tiro. Aí eu fui, corri para uma sala que estava lá, e entraram 4 mulheres e fecharam. Aí eu fui, empurrei todo mundo e entrei. Fiquei no bequinho aqui, ó, ajoelhada. E depois não deu para levantar, comecei a tremer as pernas, travou tudo. Aí as mulheres gritaram, dá socorro essa senhora aqui. Nós ouvimos os tiros, 6 tiros. Aí saiu todo mundo correndo. Aí o rapaz que estava aqui baleado, ele andou tudo lá dentro procurando o outro, né? Aí encontrou o outro lá atrás, aí pegou no outro e deu 3 tiros. Mas muita gente desmaiaram, senhoras, crianças, foi muito tumulto, entendeu? Os enfermeiros estão chorando, vai fechar, todo mundo vai para casa, não gostou mais ninguém. Hoje era dia de consultas em especialidades como a ginecologia e a pediatria. Ou seja, no momento em que os disparos foram feitos, muitas mulheres grávidas e crianças estavam dentro da unidade. Testemunhas disseram que escutaram até 6 tiros. E o atirador, que também precisou de atendimento médico, confirmou que veio até aqui para fazer um acerto de contas. A Secretaria de Saúde de Vila Velha afirmou que a unidade de saúde possui um porteiro das 6 da manhã às 6 da tarde, mas que ele não fica armado. O local também conta com um alarme eletrônico e deve voltar a funcionar nesta terça-feira. O caso é investigado pela Polícia Civil. O atirador foi socorrido e até o momento o homem baleado por ele ainda não foi localizado. Vítima e a esposa teriam fugido logo depois do ocorrido. Quem tiver informações que possam ajudar na investigação, ligue 181. Amanhã o PA da Glória vai funcionar normalmente. A ação de criminosos no centro de Vitória, lojas arrombadas e comerciantes no prejuízo. Nessa madrugada, os bandidos agiram mais uma vez. Usaram um carro para tentar quebrar a porta e invadir o local. Por aqui, as lojas vivem assim. O medo constante de assaltos e arrombamentos faz com que os comerciantes do centro de Vitória atendam com as portas trancadas. E mesmo assim, fica difícil inibir os criminosos. A gente trabalha com a porta trancada. Temos câmeras, mas mesmo assim a gente fica de olho em atitudes suspeitas, né? Clientes, a gente sempre fica de olho, um ajudando o outro. E a gente fica apreensivo, por isso a porta trancada, mas mesmo assim isso não evitou nada. Esse lojista conta que os bandidos atuam principalmente durante a madrugada. No mês passado, a loja dele foi alvo de arrombamento. Eles forçaram uma gretinha deve ter o quê? Uns 10 centímetros do chão ali na beirada da porta de aço. Conseguiram entrar no estabelecimento, tem a porta de vidro, mas eles forçaram a minha porta de vidro de tal forma que a tranca soltou, eles nem quebraram a porta, entraram e levaram o dinheiro do caixa, levaram um radinho e na mesma semana aí já foram para uma outra loja aqui na rua e tudo é de madrugada. E foi justamente na madrugada de hoje que mais uma vez os criminosos entraram em ação. Um carro invadiu essa loja de eletrodomésticos que fica na Avenida Jerônimo Monteiro. Essa loja no centro de Vitória teve que tomar providências para pelo menos tentar amenizar a sensação de insegurança. Olha só, gente, a quantidade de cadeados que trancam as portas da loja. Ao todo, são 8. Mas os vendedores me contaram que até há pouco tempo esse número era maior. Tinham 10 cadeados aqui. É que 2 já foram danificados por criminosos. A última foi agora, um tempo atrás, mês de dezembro, que foi uma série de arrombamentos que veio aqui na porta e nós tivemos um prejuízo grande, aí tivemos que investir em segurança, com portas, segurança eletrônica. Nós conversamos com a representante da Comissão de Segurança da Associação de Moradores do Centro de Vitória. Ela conta que é difícil quantificar o número dos crimes na região, porque muitas vítimas deixam de registrar o boletim de ocorrência.
Para ela, o número de policiais que fazem o patrulhamento da região não é suficiente para garantir a segurança. Os dados estatísticos do CESP não batem com os dados estatísticos que nós temos na região. Infelizmente, são sempre a mais. Porém, o próprio morador, às vezes, é culpado porque ele deixa de fazer o boletim e, com isso, justifica essa ausência do poder público com a gente, porque nós precisamos de mais policiamento e, principalmente, mais ações socioeducativas também. Não basta ter polícia na rua. Pois é, a Polícia Militar disse que faz várias operações no centro de Vitória, além do policiamento ostensivo de rotina. Afirmou que a região conta com a presença da patrulha da comunidade e que ainda faz reuniões com moradores e comerciantes. Pede que todos façam denúncias. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social diz que equipes fazem abordagens na região. Acidente em Afonso Cláudio. O motociclista perdeu o controle do veículo na curva. Ele e o rapaz, que estava na garupa, caíram por cima da cerca. Um deles morreu na hora. O outro foi socorrido, mas teve que amputar uma perna. As imagens foram encaminhadas por um amigo do TN e você também pode participar do nosso jornal. Mande o seu flagrante para o nosso WhatsApp 99792-2530. Uma estudante de 17 anos foi mantida em cárcere privado e violentada pelo ex-namorado. Ele não aceitava o fim do relacionamento, marcado por agressões e tentativas de assassinato. As mãos algemadas deste homem de 28 anos carregam uma cópia do próprio mandado de prisão. Ele é acusado de cárcere privado, estupro de vulnerável e lesão corporal. A vítima é a ex-namorada dele, uma jovem estudante de 17 anos. A investigação começou no dia 27 de abril, depois que houve uma denúncia de agressão envolvendo o casal. Em depoimento, a vítima contou que teve um relacionamento de 3 anos com o carroceiro, mas em novembro do ano passado o namoro terminou e a partir de então ele ficou agressivo. No dia 24 de novembro do ano passado, dia de Natal, o acusado tentou matar a vítima. Ele a encontrou e deu mais de 5 facadas na adolescente. Ela narra de forma bastante clara que durante a constância do relacionamento não havia nenhum tipo de agressão ou ameaça, mas que assim que ela resolveu terminar e cessar essa relação conjugal, ele passou a ameaçá-la constantemente e nessa oportunidade, no finalzinho do ano, Natal do ano passado, inclusive, ele, mediante a utilização de arma branca, ele perfurou o pulmão da vítima com um corte bastante profundo e que ela chegou até ser dada até como morta pela equipe de socorristas e por populares. Então, alguns acreditavam que ela não fosse se recuperar, tamanha gravidade das lesões. Na polícia, este homem tem históricos de crimes desde 2011. São 6 ocorrências envolvendo danos a patrimônio, violência doméstica, estupro e lesão corporal grave. Dessas, 4 têm como vítima a própria estudante. Mas, como ela disse em depoimento, ele até ia preso, mas logo depois estava solto de novo. Em razão das falhas e das facilidades legislativas, a nossa lei, infelizmente, ela é frouxa, ele foi colocado em liberdade. E aí voltou ao convívio social e voltou a ameaçar essa vítima. Depois da tentativa de homicídio no Natal, a jovem se escondeu, mas em março deste ano, o carroceiro a encontrou e então prendeu a vítima numa casa em Vila Velha, onde mantinha relações sexuais forçadas e a agredia com frequência. Mas hoje a polícia encontrou o acusado e fez a prisão. Mediante o emprego de força e violência física, ele levou-a para um local e nesse local, então, ela foi mantida em cárcere e obrigada a manter relações sexuais, até que o fato fosse descoberto por vizinhos que denunciaram à polícia. Não há dúvida nenhuma de que esse cidadão não tem a mínima condição de conviver em sociedade, merece pagar pelos crimes que cometeu, são crimes gravíssimos, sobretudo por envolver uma adolescente também, além do próprio estupro. São crimes de tamanha gravidade que merece, sem dúvida nenhuma, que ele seja mantido preso por um longo período. Uma frente fria derrubou as temperaturas em todo o estado. O tempo deu uma virada e deve ficar assim pelo menos até a próxima quarta-feira. O tempo deve ficar instável, principalmente no litoral, e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mais fria hoje foi registrada no município de Santa Teresa, região serrana do estado, pouco mais de 13 graus. E a expectativa é que a massa de ar frio perca força a partir de amanhã. A Grande Vitória, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Ovo 2 em 1. Em Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado, uma galinha está chamando a atenção. Tem colocado ovos gigantes. E se isso não bastasse, dentro deles tem outro ovo. Acompanhe essa história.
o casal decidiu gravar um vídeo mostrando a descoberta. O ovo gigante foi encontrado no quintal de casa em Santa Maria de Jetibá. O tamanho impressiona. E é claro que a gente foi atrás dessa história. Nós conhecemos a dona Elza e o seu Vicente, que são os donos da galinha responsável por essa façanha. Quem descobriu foi o seu Vicente. Ele conta que ao recolher os ovos, veio a surpresa. Pode chamar de ovo gigante, que nós batizamos de OVNI, né? Isso aí é uma grande descoberta. Lembra-se a galinha dos ovos de ouro e também assim, aquela frase célebre: há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. No meio dos outros ovos é possível perceber a diferença. O ovo comum tem cerca de 3 centímetros de altura, enquanto ele quase chega aos 7 centímetros. Os donos ainda não conseguiram identificar qual foi a galinha responsável por botar esse ovo enorme. Mas tudo indica que a dona do ovo gigante seja uma galinha carijó. A gente tem mais lá é carijó, aquelas galinhas carijó. E tem duas que são um pouquinho maior que as outras, mas a diferença é mínima. Então eu acho que é uma das mais novas que chegou lá agora, que veio com essa riqueza de ovo grande. Gente, então chegou o momento mais esperado dessa matéria, eu acho, né? Seu Vicente, dona Elza vão quebrar o ovo gigante e a gente vai conferir o que afinal tem dentro dele, né? Vamos lá, seu Vicente, dona Elza, chegou o momento, vamos descobrir o que tem dentro do ovo. E não deu outra. Lá estava ele, dentro do ovo gigante, outro ovo inteirinho, intacto. Nós escutamos uma especialista no assunto e entre as justificativas para o tamanho do ovo é que a galinha pode estar um pouco estressada. A dona Elza garante: as galinhas que ela cria não têm motivo para andarem estressadas. Elas ficam soltas, elas ficam à vontade lá, não tem estresse não. De qualquer maneira, o ovo gigante não é impróprio para o consumo. A Ana Beatriz é a neta da dona Elza e do seu Vicente. Ela já sabe muito bem o que vai fazer com o ovo. Eu como tudinho. Eu adoro ovo. Então tá feito, Ana. O ovo gigante foi direto para a frigideira. Uma pitadinha de sal e tá pronto. Um beijo, Ana Beatriz e toda essa família linda. O caso foi registrado em Venda Nova mesmo e não em Santa Maria, hein? E de acordo com especialistas em avicultura, não é necessário ficar com pena da galinha, porque a formação de um ovo maior não causa nenhum sofrimento para ela. A casca do ovo só fica dura em contato com o ar. E a seguir, a prorrogação da vacinação contra a gripe. Alguns grupos estão abaixo da meta. Crianças e mulheres grávidas precisam ir aos postos receber a dose. A gente já volta. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada, mas muitos grupos ainda estão abaixo da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde. Muita gente ainda pode se proteger contra a gripe. É que para atingir 90% do público-alvo, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação até o próximo dia 15. Aqui no estado, quase 760 mil pessoas já foram imunizadas, mas ainda é preciso melhorar o alcance. No estado, ainda estão abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde os grupos formados por profissionais da saúde, mulheres que acabaram de dar à luz, professores e os dois mais preocupantes, as crianças entre 6 meses e 5 anos e as gestantes. A nossa meta até o momento é de 80% do público-alvo, sendo que na população idosa e nos indígenas nós já atingimos cobertura de 90%, então é um público que realmente aderiu à campanha de vacinação, nós atingimos a meta, mas a gente ainda precisa se preocupar com relação ao público infantil, as crianças de 6 meses a menor de 5 anos e as gestantes. Nós ainda estamos longe da meta nesses dois públicos e é muito importante destacar que na criança a gripe ela pode levar a complicações e por isso é importante alertar os pais para que ele leve seus filhos nas unidades de saúde para que elas recebam a vacina. Em todo o Espírito Santo já foram registradas 8 mortes por complicações da gripe, que é quando o paciente desenvolve a chamada síndrome respiratória aguda grave.
Aqui na capital, quase 88 mil pessoas já foram vacinadas, mas este número também está abaixo do esperado. Como a campanha de vacinação ela foi prorrogada até o dia 15 de junho, então aqui no estado nós temos 548 salas de vacina que estão fazendo as ações de vacinação. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.